Terceira teleaula da disciplina de História do Brasil, República 2. Hoje nós vamos trabalhar o tema da ditadura militar ou regime militar no Brasil, o período que cronologicamente vai de 1964 até 1985. Essa terminologia, regime militar, ditadura militar, regime cívico-militar, tem sido palco de algumas discussões nos últimos tempos, mas afinal de contas, qual seria a terminologia correta? Primeiro, o Brasil teve ditadura? Sim, o Brasil teve uma ditadura de 1964 a 85. Por quê? Não tinha eleição para presidente da República. Nós não tínhamos a liberdade de escolher os nossos representantes. Durante 21 anos, o nosso presidente foi escolhido dentro das Forças Armadas. Você tinha, isso é uma preocupação dos militares durante todo o seu período, uma aparência democrática. Então, a todo momento tinha alguma eleição legislativa, eleições muitas vezes para prefeituras, mas no cômputo geral, para eleição diretas para presidente, nós não tínhamos eleição. Então, a democracia estava cerceada, não tínhamos o direito de votar para presidente, vários direitos de manifestações, direitos civis, eram controlados pelos militares. Então, nós tivemos uma ditadura e isso é um fato histórico que não pode ser mudado. Muitas vezes as pessoas tentam contorcer os fatos históricos. Nós vivemos uma época aí da modernidade líquida, segundo Zygmunt Bauman, pós-modernidade, mas se alguns fatos históricos não mudam, houve um período militar. Ultimamente, a classificação, ou melhor dizendo, a conceituação mais colocada é regime ou ditadura cívico-militar. Por quê? Apesar dos militares estarem no governo, os militares exercerem o poder, eles tinham um apoio. Nenhum sistema de governo no mundo, em qualquer época, não se sustenta sem o apoio. Você tinha uma boa parcela da população que apoiava sim o regime militar por entender que teria vantagens com aquele regime, principalmente com relação à questão econômica, à pauta de costumes, algumas coisas ligadas também às disputas ideológicas entre direita e esquerda no Brasil naquele período. Mas, fato, é uma ditadura militar, uma ditadura cívico-militar, porque você tem um apoio muito grande de uma boa parcela da população, e conforme passa os anos, a gente percebe que esse apoio popular vai cada vez mais diminuindo, até que nós temos a reabertura política em 85. Agora, conseguir caracterizar se esse apoio era majoritário, minoritário, isso é muito complexo. A gente pode dizer que você tinha grupos políticos importantes, grupos políticos bem financiados, que apoiavam os militares e que serviram aí de um arcabouço para que eles conseguissem alcançar o governo e permanecer durante 21 anos. Vamos ao quadro? Então, como você já está acostumado, eu sempre divido a nossa aula em 3 partes. Na primeira parte, nós vamos falar sobre o governo militar, a instauração do golpe, principalmente no primeiro governo, que é o governo Humberto de Alencar Castelo Branco. Depois nós vamos falar sobre a linha dura e as reações e combates ao regime. A linha dura, quando eu falo linha dura, eu estou pensando nos presidentes Costa e Silva e Emílio Garrastazu Médici. São os 2 presidentes do auge aí da tortura, da censura e da repressão. E na última parte da nossa aula nós vamos falar sobre a distensão política, a abertura que foi extremamente lenta, gradual e segura. E vamos trabalhar também com os problemas dessa abertura lenta, gradual e segura. Nós temos aí uma página na nossa história meio mal escrita, meio mal resolvida. Em qual sentido? Quando os militares terminaram o governo lá em 85, vem a lei da anistia, um pouco antes, em 79. E aquela ideia de não vamos fazer uma caça às bruxas agora, vamos anistiar a todos, tudo que aconteceu é passado, bola para frente, um discurso meio otimista demais, um discurso meio, como a gente falaria no discurso de hoje, colocando panos quentes na história, passando pano, como diz no jargão mais comum. Mas isso gerou um problema. Faltou uma discussão, faltou uma análise, faltou até mesmo punição para pessoas que cometeram crimes durante o período militar, torturadores principalmente. E isso gerou ali uma avalanche de críticas e, consequentemente, problemas que nós enfrentamos na nossa sociedade até hoje. Então, essa é a nossa aula, Ditadura Militar, 64 a 85. Espero que você goste dos temas que nós vamos discutir e debater na nossa aula de hoje. Governo Castelo Branco e Costa e Silva, as bases no novo governo. Aí, iniciando o governo, o general Humberto de Alencar Castelo Branco, ele era de uma ala mais moderada dos militares.
Todos esse grupo dos militares, eles tinham uma distinção bem forte, que eu vou explicar daqui a pouco para você, mas eles concordavam em algumas coisas. Todos eles eram anticomunistas, por exemplo, todos eles apoiavam o governo norte-americano, todos eles eram a favor da ditadura. Mas o Castelo Branco achava que a ditadura tinha que ser temporária de verdade, ou seja, vamos acabar com o que está acontecendo, né, com o que eles chamavam na época de balbúrdia ou de bagunça populista e instaurar o governo. Quando o Castelo Branco se fala sobre esse período, ele está falando dos conturbados anos que nós tivemos pós-JK. Período JK, né, década de 60, 56 a 60, você tem um período de estabilidade econômica. Depois disso, os dois presidentes que governaram o Brasil, Jânio Quadros e João Goulart, foram protagonistas de problemas muito complicados. Jânio Quadros renunciou, não tinha um plano de governo. João Goulart governa, mas governa sobre a tutela do parlamentarismo, tenta fazer as reformas de base e não consegue, tenta impor as reformas de base e gera um problema maior na nossa sociedade. Então, para passar por esse período conturbado, a ideia era ditadura e depois devolver o governo aos civis. Isso da área mais moderada do exército. A ala que era mais radical defendia uma ditadura por tempo indeterminado e gostava muito de ter esse poder em suas mãos. Vamos ao quadro. Então, uma das maneiras com as quais os militares legitimavam as suas ações no governo são os atos institucionais. Os atos institucionais, eles tinham força de lei, eram decretados pelo governante militar e valiam como se fosse uma lei. Guardadas as devidas proporções, seria parecido com a medida provisória. Só que as medidas provisórias, elas têm um caráter mais democrático, elas são realmente provisórias, elas precisam ser votadas pelo Congresso para poder valer. Os atos institucionais, alguns nem tinham validade. Então, no primeiro ato, né, o AI-1 do governo Castelo Branco, ele faz questão de deixar o poder executivo cada vez mais forte e o Congresso enfraquecido. Professor, mas é uma ditadura, tem Congresso, tem deputado, tem senador? Sim, tinha deputado e tinha senador. Só que você tinha uns problemas. Por exemplo, se um deputado que fosse de extrema esquerda, ou mesmo à esquerda, ganhasse a eleição, ele poderia ter o seu mandato cassado. Então, ele era eleito, mas essa eleição não garantia a ele que ele ia gozar plenamente dos seus direitos políticos, que ele ia ficar toda a legislatura no poder. Existia a figura, isso aí mais pra frente da ditadura, do chamado senador biônico. Quem que era esse senador biônico? Biônico por conta dos filmes e séries de ficção científica daquela época que falavam do homem biônico ou de um robô que teria ali autonomia de vida. Então o senador biônico é um senador que tinha mandato vitalício, ele não podia ser retirado. Então você tinha aí umas excentricidades. Por que os governantes militares queriam manter o Congresso? Porque eles queriam manter uma aparência democrática. Então, apesar de ser uma ditadura, eles queriam conservar ali algumas instituições. Voltando ao quadro. Então, no AI-1, Poder Executivo forte e o Congresso enfraquecido. Nós temos as instituições do IPM. O que é isso, professor? Inquérito Policial Militar. Qualquer pessoa poderia ser investigada sem maiores explicações. Hoje, se eu chegar para você e falar assim, você está preso. Qual é a primeira pergunta que você me faz? Qual é a acusação? E você tem um ritual para uma pessoa ser presa. Você parte do pressuposto que a pessoa sempre é inocente. Você sempre presume a inocência da pessoa. Durante a ditadura militar, as pessoas acabam perdendo um pouco essa situação. Você poderia ser preso sem maiores explicações. Por que você está preso? Averiguação. Vamos averiguar porque pode ser, teve um vizinho seu que disse, um parente, que disse que você é comunista, que você é um subversivo, que você está aqui para acabar com a moral e os bons costumes do Brasil. Essa pessoa era presa por tempo determinado, muitas vezes aí depois do AI-5, vai ter direito a habeas corpus. Essa pessoa muitas vezes ela era torturada, confessava até o que não podia, o que não deveria, ou que não tinha cometido para poder sair. Então, aos poucos, há uma escalada nessas restrições a democracias, nessas restrições que as pessoas tinham, essas liberdades são pouco a pouco cerceadas. Então a ditadura ela não vira a chave totalmente em 1964. Você tem aí uma escalada da sua ausência de democracia, do endurecimento do regime, como se dizia à época. Voltando ao quadro, você tem diversos expurgos de caráter militar.
Eu tinha essa lista e esqueci de colocar aqui, depois eu posso passar para você por algum dos nossos meios de comunicação. Nós tínhamos uma lista gigantesca de políticos que foram caçados no Brasil logo depois da ditadura começar. Mas eu me lembro aí de cor dos primeiros nomes. O primeiro nome da lista de político caçado, que não tinha direito político nenhum no Brasil, Luiz Carlos Prestes, que era o grande líder do comunismo à época do Brasil e era perseguido desde a época do Getúlio Vargas. Depois, os últimos presidentes, o presidente João Goulart, o presidente Jânio Quadros e o presidente JK. Então, todos os últimos grandes líderes políticos do Brasil foram caçados e vários outros, nessa ideia dos diversos expurgos de caráter político. Você tinha eleições indiretas para presidente, essas eleições eram feitas dentro das Forças Armadas, as Forças Armadas tinham o controle do país, e o fim da imunidade parlamentar. Você deve estar pensando aí, professor, mas esse fim de imunidade parlamentar seria bom, porque tem uns políticos aí que a gente sabe que são meio corruptos e que usam essa imunidade parlamentar para não ser investigados. Sim, concordo com você. Mas a gente tem que entender o motivo pelo qual um deputado, um senador, tem imunidade parlamentar. Um deputado e um senador que está... Vamos pensar num deputado e num senador que tem uma atitude, que tem uma moral elevada, que está fazendo o serviço dele corretamente. Esse deputado e esse senador tem imunidade parlamentar porque muitas vezes, pela sua atuação política, ele pode desagradar alguns grupos e ele pode ser falsamente acusado de um crime. Então vamos imaginar aqui uma hipótese, um deputado que tem uma atuação contra o desmatamento, contra a grilagem de terras, contra o fato das pessoas pegarem terras de povos indígenas e tomarem para si. Esse deputado pode muito bem ser acusado injustamente, ter algumas provas manipuladas por conta da sua atuação política. Então a imunidade parlamentar serve para isso. Quem que pode julgar um deputado? É o Supremo. Porque daí você tem ali uma dificuldade maior de corromper esse que é um dos três principais baluartes da nossa democracia, os poderes executivo, legislativo e, no caso, o Supremo Judiciário. Então, a imunidade parlamentar serve para isso. O que acontece é que muitos políticos, que a gente sabe que tem uma atuação corrupta, usam dessa imunidade parlamentar para escapar de investigações. Mas a ideia da imunidade parlamentar é interessante, para proteger o trabalho do deputado e do senador, independente de qual grupo político ele vai desagradar, em prol da maioria da população. Então, a imunidade parlamentar acaba no discurso para não ter corrupção, mas a gente sabe que no governo militar havia corrupção também, A corrupção, infelizmente, sempre teve no Brasil, sempre vai existir, o combate é importante, mas ela servia muito mais para isso, para que esses deputados fossem atacados ali a qualquer momento. Voltando ao quadro, eu fiz essa arte aqui, bem simplesinha, para a gente entender um pouquinho quem eram esses dois grupos. Uma divisão interna, então, nas Forças Armadas. O grupo chamado Linha Dura era o grupo mais radical, o grupo que defendia a ditadura por tempo indeterminado, deixa eu apagar aqui, por tempo indeterminado, ou seja, vai ter ditadura até nós quisermos que tenha. Dentro desse grupo da Linha Dura, você tem dois presidentes militares que se destacavam. O presidente Costa e Silva, o segundo presidente militar, e o presidente Emílio Garrastazu Médici. Desses dois governantes, 68, ali da época do AI-5 até 72, 73, é o auge da tortura, da repressão, enfim, o período chamado dos anos de chumbo acontecem exatamente aqui na chamada Linha Dura. O grupo da Sorbonne, como o próprio nome já diz, era um grupo mais intelectualizado. Esse grupo, ele era oriundo da chamada Escola Superior de Guerra, que era ligado com políticos e militares mais moderados dos Estados Unidos e também da Europa. O grupo da Sorbonne teve 3 presidentes brasileiros, militares presidentes. Você tinha o governo Castelo Branco, que foi o primeiro general-presidente, e os dois últimos, o presidente Geisel e o presidente Figueiredo. Esse grupo da Sorbonne também era anticomunista, também defendia ali a ditadura militar, mas eles achavam que a ditadura tinha que ser temporária e que o mais rápido possível devolvesse o governo aos grupos civis. Então esses dois grupos mostram que esses militares não eram uníssono no período da ditadura militar, você tinha um racha, você tinha uma divisão, e não é à toa que quando esse grupo mais moderado entra no governo, você tem ali o processo de abertura.
Já falei umas 3 vezes isso para você, abertura lenta, gradual e segura. Ou seja, os militares queriam se salvaguardar para que não tivessem perseguições políticas, para que não tivessem que pagar por eventuais crimes cometidos durante o período militar. E isso, infelizmente, foi feito, principalmente via a lei da anistia, que a gente vai trabalhar mais à frente na nossa aula. Voltando ao quadro novamente, falar agora do primeiro general-presidente, que era o presidente Castelo Branco. Lembrando, o Castelo Branco, ele era mais moderado, ele era do grupo aí conhecido como o grupo da Sorbonne. O Castelo Branco faz algumas medidas que hoje a gente conhece como medidas de austeridade política, corte dos gastos públicos, enfim, algumas situações. Então, ele corta subsídios, principalmente ligados a alimentos, faz uma grande reestruturação nas empresas públicas, tornando elas mais eficientes. O fim da estabilidade após 10 anos de trabalho e a criação do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Muita gente pensa que o FGTS é uma das leis que vieram com a CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, lá do Getúlio Vargas, mas não. O FGTS substituiu essa lei. Após 10 anos no mesmo trabalho, a pessoa não poderia ser mandada embora só por justa causa. Então isso aqui acabava travando um pouquinho o mercado de trabalho. Havia um incentivo muito grande às exportações, às remessas de lucro, enfim, uma modernização do capitalismo brasileiro. E aqui um ponto interessante. O autoritarismo facilitou as medidas econômicas que foram a base do milagre econômico. Muitas vezes, quando uma pessoa quer defender o militarismo no Brasil, ou quer questionar o fato que não teve uma ditadura no Brasil, ele fala o seguinte: olha, mas teve um milagre econômico. Naquela época as pessoas trabalhavam, as pessoas ganhavam dinheiro, vivia-se melhor no Brasil. Como é que funcionava isso? Eu, como professor de história, você, como futuro atuante aí nessa área relacionada à história, a humanas, a gente nunca pode tentar manipular os discursos. A gente lida com fatos na história. E esses fatos nos levam a interpretações. Por que eu estou dizendo isso? Eu coloquei ali que o autoritarismo facilitava medidas que foram importantes para o milagre. Sim. Imaginem hoje um presidente X, qualquer presidente. Ele quer fazer uma série de leis para tentar melhorar um pouquinho a economia do país. Existe um rito. Ele precisa aprovar essas leis na Câmara dos Deputados, a depois aprovar no Senado para essa lei continuar valendo. Muitas vezes, ele tem que construir acordos políticos para ter uma vantagem na Câmara dos Deputados ou no Senado. Esse sistema presidencialista, esse sistema republicano-democrático é assim no mundo todo. Em alguns países é mais fácil você ter essa negociação, em outros mais difícil. Mas é assim que funciona. Num governo militar, o presidente manda e acabou. Ele faz lá um ato institucional, olha, vai ser assim, assim, assado, e acabou o problema. Então, aparentemente, isso é positivo, porque se tem um presidente bem intencionado, ele consegue fazer algumas medidas que vão ir melhor para a economia. Mas se você pega um presidente mal intencionado, ele também faz leis para prejudicar a vida das pessoas. Então, por isso, por mais complexo que seja, o regime republicano democrático sempre vai ser o melhor. Então, os militares fizeram algumas medidas, sim, que facilitaram o mercado de trabalho, que facilitaram a economia. Mas dá para dizer que o milagre econômico foi só obra do gênio militar que estava colocado? De maneira nenhuma. Primeiro, porque vários militares, ao contrário de alguns governos anteriores, eles colocavam impostos chaves do seu governo civis que eram destacados nas suas áreas. Um economista muito importante no Brasil e que foi ministro várias vezes durante o período militar foi o Antônio Delfim Neto. O Antônio Delfim Neto tinha uma atuação importante na política do Brasil. Além disso, apesar de ser aliado com os militares, ele teve ali algumas situações importantes. Além disso, a gente tem que lembrar que estamos no período da Guerra Fria, década de 60. E os Estados Unidos apoiaram o golpe militar no Brasil por temer uma revolução comunista brasileira, assim como tinha ocorrido em Cuba alguns anos antes. Então você tem uma injeção de dinheiro estrangeiro no Brasil muito forte, via Estados Unidos, via a Operação Condor e assim por diante. Então, e outra coisa importante, você teve um crescimento econômico brasileiro nesse período? Sim. Mas esse crescimento econômico não foi abrangente para toda a população. Você tinha uma parcela da população ligada ao governo, grandes empresários, grandes pessoas ligadas ao agronegócio que conseguiram enriquecer. Mas uma boa, talvez não, com certeza a maioria da população não desfrutou desse milagre econômico. Ele foi um milagre econômico mais direcionado às elites do país, uma classe média mais elevada. A população
mais pobre sofria horrores nesse período. Então, assim, teve um milagre econômico? Sim, mas ele não é tão milagre assim quando nos tentam passar aí as pessoas que defendem o período da ditadura militar. Você tem uma série aí de circunstâncias atenuantes para entender até onde vai esse milagre. É um milagre mais restrito, tem a ver com uma conjuntura externa, com o próprio desenvolvimento do capitalismo fora do Brasil, com os incentivos dos Estados Unidos, e ele não é um milagre econômico abrangente. Boa parcela da população nem sequer percebeu que esse milagre estava acontecendo. Governo Castelo Branco e Costa e Silva, o endurecimento do regime. Então, é a partir do finalzinho do governo Castelo Branco e principalmente do governo Costa e Silva que os militares mostram suas garras, que começam a ter um endurecimento do regime, as liberdades individuais são cada vez mais retiradas e há um cerceamento total da República e da democracia no Brasil. Vamos ao quadro entender mais sobre isso. Então, a gente já tinha visto do ato número 1, ato institucional número 1, agora vamos falar do ato institucional número 2 e número 3. Nesses atos, são colocadas eleições indiretas também para os governadores dos estados. Então, a eleição indireta para presidente e para governador. Há uma extinção dos partidos políticos, o pluripartidarismo acaba, e o Brasil vive uma experiência de bipartidarismo. Você tinha a Arena, que era o partido da situação, ou seja, o partido que apoiava os militares, e que, logicamente, tinha uma maioria em todas as votações. E o MDB, o Movimento Democrático Brasileiro, que era uma oposição. Mas essa oposição era extremamente controlada. Era uma oposição permitida e uma oposição até a página 2, como gostamos de dizer. Ou seja, esses políticos do MDB, por exemplo, não poderiam organizar greves, grandes manifestações, conseguir maioria no Congresso para derrubar alguma lei dos militares de maneira nenhuma. Era uma oposição permitida, com pequenos debates, mas não conseguiam ali impor as suas votações sobre esse grupo dos militares. Então, lembrem sempre disso. Pensando na aparência externa, pensando naquilo que viam da imagem do Brasil, sempre os militares foram preocupados com essa aparência democrática, mas na verdade não tinha democracia nenhuma, vivíamos aí sobre a exegese de uma ditadura militar. Voltando ao quadro. Constituição de 1967, de novo o Brasil com uma nova Constituição. Essa Constituição de 1917, ela tentou congregar, ou seja, unir todos os atos institucionais anteriores. Então, sacramenta os atos anteriores com um poder total cada vez mais forte do Executivo, uma repressão muito violenta a todas as manifestações contrárias ao regime, continua com essa ideia de ter uma aparência democrática e um caráter temporário. Olha, a ditadura está acabando, é só a gente acabar com essa anarquia populista, deixa aí as coisas se acalmarem um pouquinho que a ditadura já acaba. Mas esse já acaba, foram 21 anos de uma ditadura temporária. Então a Constituição de 67 sacramenta os atos institucionais anteriores e, na verdade, pavimenta o caminho para que viesse o AI-5, o ato institucional número 5, que foi, sem dúvida nenhuma, o mais perverso de todos esses atos. Vamos ver como ele era constituído. O ato institucional número 5, ele é tão forte, tão repressivo, que ele é considerado o golpe dentro do golpe. Houve um golpe militar, em 1º de abril de 64, e o AI-5 de 1968 é o golpe dentro do golpe. Por que ele é tão diferente dos outros atos? Primeiro, não tinha prazo de vigência, prazo indeterminado, algo que não acontecia nos atos anteriores. Segundo, fim do direito de habeas corpus. A pessoa permanecia presa, mesmo que não condenada, para averiguação ou acusação de qualquer crime. Há uma legalização da tortura, é isso mesmo. Com a desculpa ou com a justificativa de manter a segurança nacional, uma pessoa poderia ser torturada pelo regime. Há uma censura muito grande sobre os meios de comunicação, especialmente rádio, televisão e também jornais e revistas impressos. Tudo passava pelo crivo dos DOI-CODE, os departamentos que cuidavam disso, que eram centros de tortura, símbolos do autoritarismo e do militarismo no Brasil. Então,
Só para dar um exemplo, as gerações mais novas talvez não tenham ideia do que é isso, do que é uma censura, e confundem as instituições, que acabam confundindo as coisas. Uma matéria de um jornal, de um jornalista que estava falando sobre qualquer assunto. Antes dessa matéria ser publicada no jornal, ela tinha que ir para o doicode. O militar lia aquela notícia e, se não tivesse nada que, na opinião daquele militar, fosse contra o governo ou fosse de alguma maneira questionar algum ato que o governo estava colocando, essa reportagem poderia ser publicada, senão não. Isso funcionava com revistas, com jornais, com reportagens, com coisas que passavam na televisão, músicas, tudo passava pelo crivo da censura. Então era um controle total sobre os meios culturais, sobre a produção cultural do Brasil. Os militares entravam em teatro para prender ator que estava ali no meio da peça fazendo uma representação. Então era um controle muito grande de tudo aquilo que poderia ser contrário à ditadura militar. Nesse período, vai se criar, então, um grupo político que a gente acaba chamando de alienado político. Se você pensar na etimologia da palavra, alienado é que anda junto, é que está ali colocado. Por que esse nome? Se eu penso nas músicas de engajamento militar, por exemplo, eu penso no Milton Nascimento, Chico Buarque, Caetano Veloso e outros artistas que se posicionavam contra a ditadura e que muitas vezes tiveram músicas censuradas e foram até exilados, expulsos do Brasil, proibidos de frequentar o próprio país. Essas pessoas estavam ali de certa maneira, com a sua cultura, com a sua manifestação, combatendo o regime. Ao mesmo tempo, você tem a chamada turma do Iê. Quem que era esse pessoal? O pessoal da Jovem Guarda. Então pensa em Roberto Carlos, Erasmo Carlos, Vanderleia. Enquanto estava acontecendo a ditadura, que pessoas eram presas, torturadas, assassinadas pelo regime, esse pessoal tinha um comportamento alienado. Ou seja, estavam preocupados com a praia, com o baile, com o carro bonito, com a namorada, enfim, assuntos totalmente triviais num período tão complicado do Brasil. Então existiam esses dois Brasis. Para quem era alienado politicamente, estava tudo bem. Trabalhava, voltava para casa, ganhava o seu salário, cuidava da sua família, não se importava se ia votar ou não. Para quem tinha um posicionamento político, era um período bastante complicado. E qual que é a questão que tem que ser colocada aqui? Mesmo que você não goste de política, o mínimo interesse é necessário. Se você não gosta de política, você é governado porque gosta. Nós estamos todos colocados aí, desde a época de Aristóteles, na arena política. Então é necessário você ter um posicionamento, é necessário que você entenda minimamente o que está acontecendo. E essa turma alienada política reforçava essa ideia da não participação, da não política, da apolítica, que é um dos problemas da nossa sociedade atualmente. Então existiam esses grupos, os alienados politicamente, aqueles que não ligavam para o regime, enquanto que aqueles que tentavam ali, na medida do possível, porque eram cerceados, combater a ditadura militar. O governo Médici, censura, repressão e o auge do militarismo no Brasil. Se a gente pensa numa escala evolutiva dos militares, né, com Castelo Branco, Costa e Silva, Médici é o auge. E olha que contraditório. É a época, né, como eu gosto de chamar, do milagre econômico e da tragédia social. É a época em que o PIB do Brasil mais crescia e é a época que a censura, a tortura, a repressão, os assassinatos políticos mais aconteciam. Né? É uma contradição muito triste e muito colocada nesse período. Né? No governo Médici você tem o auge da repressão. Vamos entender como é que isso funcionava. Então, primeiro, no governo Médici, você tem setores que inclusive apoiaram a ditadura no primeiro momento, que começam a rever as suas posições. A Igreja Católica, que tinha sido uma das defensoras do militarismo, por entender que Jânio Quadros e João Goulart aproximavam o Brasil do comunismo e isso era ruim para a Igreja, a própria Igreja começa a se movimentar, começa a se posicionar contrária à ditadura militar, principalmente por aqueles ligados aí à teologia da libertação. A União Nacional dos Estudantes também começa a se mobilizar e protestar de uma maneira mais veemente. Há grandes movimentos culturais, como o do cinema novo, as músicas de engajamento, o teatro, entre outras manifestações. E você tinha pessoas que iam para a luta de verdade, né, para a luta propriamente dita, a luta armada. O Movimento Revolucionário 8 de Outubro, a Vanguarda Popular Revolucionária, do Lamarca, oficiais dissidentes da ditadura, também o Partido Comunista, a guerrilha do Araguaia, todas essas pessoas ligadas
ao combate à ditadura, né? Recentemente nós tivemos também o filme lançado sobre o Marighella, que fala um pouquinho sobre essa guerrilha, sobre como essas pessoas tentavam de toda maneira se manifestar contra a ditadura. Essas pessoas tinham um caráter e tinham uma importância muito grande. É fácil hoje você nos manifestarmos, porque a gente tem liberdade, a gente tem democracia. Você pode ter a opinião que você quiser. Você pode e deve exigir o seu respeito à sua opinião. Protestar, ir às ruas, fazer passeata numa época dessa, onde você poderia literalmente morrer pela sua posição política, é um ato bastante interessante, um ato de heroísmo, inclusive. Então, por isso, esses movimentos eram duramente reprimidos, eram abafados pelo governo, mas merecem destaque aí quando a gente fala na história do Brasil. Voltando ao quadro, ao mesmo tempo, você tinha a propaganda do governo a favor dos militares, a favor do que estava acontecendo. Você tinha vários lugares onde esse slogan aqui aparecia: Brasil, ame-o ou deixe-o. Ou seja, ou você concorda com a ditadura ou você cai fora daqui. Há uma repressão implacável, o DOI-CODE trabalhando de uma maneira muito forte, uma propaganda política muito grande via Rede Globo e outras, vamos colocar assim, meios de imprensa que tinham uma posição um tanto quanto dúbia. Então o Brasil é meu deixo, ninguém segura esse país, e o pra frente Brasil da Copa de 70. Há um grande uso político do futebol, né? Futebol e política sempre caminham juntos, mas na década de 70 isso foi muito marcante, porque o sucesso da Copa do Mundo de 1970 abafou, ou melhor dizendo, os militares tentaram usar esse sucesso para abafar um pouco as manifestações que haviam contra os militares naquele período. Tem um filme, faço votos que você consiga assisti-lo, você acha ele na internet fácil, se chama O Ano em que Meus Pais Saíram de Férias. É um filme que mostra uma criança que acaba ficando de férias com o avô, exatamente na época da Copa de 70. O filme é dirigido de uma maneira muito sutil, muito interessante, muito inteligente, e mostra ao mesmo tempo a empolgação das pessoas com a Copa do Mundo, enquanto as pessoas estão sendo torturadas, mortas, perseguidas durante o período militar. Então esse uso político da ditadura, relativo à Copa do Mundo, foi muito forte. Voltando ao quadro, fiz questão de colocar essa imagem para mostrar isso. Esse senhor aqui, todo sorridente, é o Emílio Garrastazu Médici, o presidente mais repressivo que nós tivemos durante todo o período militar. E ele está aqui do lado do Carlos Alberto Torres, o grande capitão do Tri, e os dois juntos segurando a taça Jules Rimet, foi a taça que o Brasil conquistou com o tricampeonato. Essa tradição, entre aspas, da seleção ser recepcionada pelo presidente começou aqui. O Médici foi o primeiro que fez isso. Os jogadores, inclusive, ganharam um automóvel zero, na época um Fusca, né, 1970, por conta dessa conquista. Então você tinha uma aproximação muito grande. O Médici influenciou tanto na política e no futebol naquela época que o técnico da seleção brasileira durante todas as eliminatórias tinha sido o João Saldanha, que era um jornalista que acabou virando técnico de futebol e que tinha um posicionamento muito forte politicamente contra a ditadura, né? Ele se declarava comunista ao bel prazer. E por influência do Médici, Saldanha caiu e Zagallo, que foi ali durante muito tempo um isentão, uma pessoa fazia parte desse grupo dos alienados políticos que assumiu a seleção brasileira rumo ao tricampeonato mundial. Então, assim como hoje nós temos aí também a política ligada com o esporte, uma certa manifestação, se a gente parar para pensar, é até mesmo uma representatividade da política do pão e circo. Isso aconteceu de uma maneira muito forte também durante a ditadura militar em 1970, no governo Médici, que foi o auge de toda essa repressão política. Vamos agora para a nossa primeira situação-problema, como caracterizar historicamente a ditadura militar. Então, primeiro, como entender a permanência de um conflito por sentidos sobre o recente passado ditatorial? Nesse sentido, é possível afirmar que houve no Brasil, ao longo de 21 anos, uma ditabranda? Esse termo ditabranda, salvo engano, apareceu pela primeira vez num editorial da Folha de São Paulo, falando que a ditadura do Brasil tinha sido uma ditadura mais light, se comparada, por exemplo, à sanguinária ditadura do Pinochet no Chile. É óbvio que em números totais, Pinochet matou mais gente no Chile do que os militares brasileiros o fizeram aqui no Brasil. Mas essa questão desse discurso ou dessa disputa pela uma retórica, pela uma narrativa, o que é muito importante, não surgiu no Brasil e não tem tanto a ver com a ditabranda. Você vai concordar comigo o seguinte: nós somos cidadãos de um país.
um país na qual as pessoas têm direitos e deveres e seu pressuposto da cidadania. Não importa se foram 500 pessoas, 50 pessoas ou 1.000 pessoas que foram mortas pelo governo. Se um governo conseguiu se estruturar para perseguir as pessoas, para prender as pessoas pela opinião política, para matar essas pessoas, não importa se foram 50, se foram 500, se foram 1 milhão, o governo está errado da mesma maneira. Nós somos cidadãos, nós temos direitos e deveres, nós não podemos ser perseguidos pelo nosso governo. Uma pessoa que comete um crime deve ser presa? É claro, é um bandido. Agora, uma pessoa que tem uma opinião política diferente da sua ser preso porque tem uma opinião política, isso não é crime. E criminalizou-se a opinião própria, criminalizou-se a política na época da ditadura militar. Então esse discurso da dita branda tenta suavizar algo que não tem o que suavizar. Foi uma ditadura, foi um período de cessação, foi um golpe militar, as pessoas não podiam votar para presidente. Voltando ao quadro. Em 17 de fevereiro de 2009, a Folha de São Paulo publicou um editorial afirmando que no Brasil houve uma dita branda, ao fazer um contraponto entre os regimes militar brasileiro e outros regimes ditatoriais que existiram na América Latina. Daí eu coloquei aqui um contraponto para a gente entender essa história de dita branda. Segundo o relatório final da Comissão Nacional da Verdade, divulgado em 10 de dezembro de 2014, 434 cidadãos e cidadãs brasileiras foram mortos ou desaparecidos por motivação política durante o regime militar. No governo Dilma Rousseff, tentou-se fazer algo que deveria ter sido feito lá em 1985, quando acabou a ditadura. Acabou a ditadura? Ótimo. Vamos investigar os crimes da ditadura. Quem que foi torturador? Quem que perseguiu quem? O que aconteceu? Vamos investigar tudo isso. Somente no governo Dilma, ela que foi uma prisioneira, ela foi torturada durante a ditadura militar, teve esse posicionamento, essa ideia de investigar, e foi criada a Comissão Nacional da Verdade. Imagina a dificuldade de investigar crimes que ocorreram depois de 30, 40 anos. As pessoas já morreram, os arquivos já tinham desaparecido há muito tempo, você tinha uma dificuldade muito grande de investigação. Mesmo assim, essa comissão conseguiu comprovar que, pelo menos, no mínimo, 434 pessoas foram mortas pelo regime militar. Isso é o mínimo depois de 30 anos. Então você pode imaginar que esse número deve ter sido muito maior. E mesmo durante muito tempo, depois de muito tempo, você tinha ali uma perseguição. Assim que acabar a aula, procure aí no YouTube sobre uma reportagem de um general do Exército chamado Paulo Malhães. Paulo Malhães, ele foi o militar responsável pela tortura do Rubens Vaz, que era um deputado do MDB e que foi assassinado pelo regime militar. Ele confessou para a Comissão Nacional da Verdade que ele foi um dos agentes que estavam envolvidos com isso. Ele disse que não matou o Vaz, mas que ele ajudou a fazer a ocultação de um cadáver, a cortar pontas dos dedos para tirar a digital, para que ele não fosse reconhecido. E o que aconteceu com Paulo Malhães? Alguns meses depois do depoimento dele à Comissão Nacional da Verdade, ele foi assassinado. Já era um militar reformado, aposentado, com mais de 70 anos, e foi assassinado no seu sítio sem nada ser roubado. Isso é uma queima de arquivo. Então, imaginem que as pessoas que estavam ligadas à ditadura, muitas delas ou suas famílias ainda estão presentes no Brasil. E essa Comissão Nacional da Verdade cutucou ali algo que estava quieto, mas que foi bastante conturbado na história política recente do nosso país. Vamos agora para o nosso momento de interação. A pergunta é o seguinte: como caracterizar historicamente a ditadura militar? Pense e reflita, eu volto em alguns instantes com a resposta.
como podemos caracterizar então a ditadura militar brasileira? Caracterizar significa explicar, significa apontar as características. Como futuro profissional, nós devemos analisar os fatos. Que fatos são esses? Houve uma ditadura militar no Brasil? Sim. Durante esse período militar teve censura, tortura, repressão, não importa a quantidade de pessoas e aquilo que foi comprovado? Também. Teve um milagre econômico, um crescimento econômico muito grande, algumas ações dos militares que serviam para modernizar o capitalismo brasileiro? Também teve. A gente não pode colocar uma característica para baixo do pano e salientar a outra. A gente deve colocar os fatos, analisar e discutir esses fatos, né? Toda vez que você tenta fazer uma manipulação de discurso, você não está sendo sincero aí na sua análise, você não está sendo profissional. Então as características têm que ser colocadas todas elas, né? Aquelas que são péssimas, aquelas que podem ser consideradas boas, e a partir daí a gente faz aí uma análise para fazer uma caracterização a contento. O governo Médici e o milagre econômico. Então vamos falar um pouco sobre as características do milagre econômico, como que ele foi possível, como que a conjuntura internacional influenciou no milagre, como que ele atingiu e quais parcelas da população ele atingiu. Vamos ao quadro. Então, primeiro, o que foi o milagre? Entre 1969 a 1973, o PIB brasileiro teve um crescimento de 11%. Então você imagina, são 4 anos vezes 11, você tem aí 44% da economia, quase 50% da economia com prosperidade. Para nós hoje, isso é um número absurdo. Nos últimos 20, 25 anos, o Brasil não teve nenhum ano que cresceu 2, 3%. Nosso crescimento é 1,5%, estagnação, recessão. Então, se em 20 anos nós não crescemos nem 1% ao mês, aliás, 1% do PIB ao ano, a gente pode dizer sem dúvida nenhuma que nos últimos 20 anos a nossa economia tem recessão. Porque um crescimento econômico ele é importante, afinal de contas, as pessoas nascem, a população do país aumenta, então é necessário que haja um mínimo crescimento do PIB para que dê conta dessa nova população. Se eu tenho um PIB estável, na verdade ele está caindo, porque a população está aumentando, as necessidades estão aumentando e a economia não está contente. Então, nesse período, 69 a 73, 11% ao mês. Aliás, da década de 1950 a 1980, o Brasil é um dos países que mais cresce do mundo. Isso tem relação com a